Juíza Mariana tinha 28 anos quando assumiu o caso mais controverso da década no Brasil. Todos disseram muito nova, muito inexperiente para este julgamento, mas quando ela bateu o martelo e deu a sentença final, o país inteiro parou para escutar, porque essa decisão mudaria para sempre a história da justiça brasileira. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, localizado no coração de Brasília, erguia-se como um templo da justiça com suas colunas imponentes e arquitetura que inspirava respeito. Era onde os casos mais importantes da capital federal eram julgados, frequentemente envolvendo figuras políticas de destaque nacional. Doutora Mariana Oliveira, de 28 anos, caminhava pelos corredores de mármore do tribunal com uma pasta de documentos, sua aparência jovem contrastando com a solenidade do ambiente. Recém-nomeada juíza federal após brilhante carreira acadêmica e concurso público histórico, ela frequentemente era confundida com advogada estagiária pelos funcionários mais antigos. "Essa aí é nossa nova juíza", murmurou o desembargador Fernandes, um magistrado veterano com 25 anos de experiência para seu colega. "Parece que acabou de sair da faculdade de Direito." As risadas discretas ecoaram pela sala de magistrados, onde dezenas de juízes experientes discutiam os casos mais complexos da jurisdição. "Doutora Oliveira", disse o presidente do tribunal, desembargador Santos, "você tem certeza de que está preparada para a responsabilidade de ser juíza federal? Os casos aqui envolvem questões delicadas que exigem maturidade e experiência." "Senhor presidente, dediquei anos ao estudo do direito e obtive a primeira colocação no concurso. Estou preparada para servir a justiça com imparcialidade e rigor técnico", respondeu Mariana com firmeza. A vida como juíza federal começou desafiadora para Mariana. Os 23 magistrados mais experientes do tribunal haviam com reservas, questionando se ela teria a maturidade necessária para decisões que poderiam afetar o destino de pessoas poderosas e casos de repercussão nacional. "Ei, doutora", comentava o juiz aposentado Silva durante os intervalos, "tem certeza de que consegue lidar com a pressão quando políticos e empresários poderosos estiverem do outro lado?" Mariana recebia os casos mais simples inicialmente, disputas comerciais menores, questões administrativas rotineiras, processos que não geravam grandes controvérsias. Durante as reuniões da cúpula do tribunal, ela ouvia comentários sussurrados. "Vamos ver se ela aguenta quando chegarem os casos de verdade. Juiz federal não é lugar para quem ainda está aprendendo. Deveria ter ficado mais alguns anos como advogada antes de assumir a magistratura." Mariana absorvia as críticas em silêncio, sabendo que precisaria provar sua competência através de decisões fundamentadas e imparciais. 3 meses depois, durante um caso complexo de direito constitucional, Mariana teve sua primeira oportunidade de mostrar sua expertise jurídica. O caso envolvia conflito entre legislação federal e estadual, uma questão que havia dividido a jurisprudência por anos. "Este precedente está sendo mal interpretado", observou Mariana durante reunião de estudos de caso, analisando uma decisão que outros magistrados haviam aceito sem questionamento. "Como assim, doutora Oliveira?", perguntou o desembargador Fernandes, ceticismo evidente em sua voz. Mariana apresentou uma análise detalhada mostrando que a interpretação tradicional ignorava mudanças constitucionais recentes e precedentes do Supremo Tribunal Federal, que modificavam completamente o entendimento da questão. "Se aplicarmos a hermenêutica constitucional moderna", explicou ela metodicamente, "a conclusão deve ser exatamente oposta ao que vínhamos decidindo." Sua análise era tão precisa e bem fundamentada que o tribunal decidiu revisar sua jurisprudência sobre o tema. "Impressionante", admitiu o desembargador Santos após a sessão. "Sua formação acadêmica realmente se traduz em conhecimento prático aplicável." Depois do caso constitucional, a percepção sobre Mariana começou a mudar lentamente. Ela não era mais vista apenas como a juíza muito jovem, mas como alguém com conhecimento jurídico sólido e capacidade analítica excepcional. Durante julgamentos complexos, ela demonstrava preparação meticulosa, sempre estudando todos os aspectos dos casos e consultando doutrina e jurisprudência mais recentes. Suas sentenças eram tecnicamente impecáveis e juridicamente inovadoras. "Devo admitir", comentou o juiz Costa uma tarde, "a jovem Mariana tem um conhecimento impressionante da legislação." Mas ainda havia resistência significativa. Muitos magistrados veteranos continuavam questionando se ela teria força emocional e política para lidar com casos verdadeiramente controversos. "Ela ainda não enfrentou pressão real", murmurava desembargador Fernandes. "Vamos ver como reage quando poderosos começarem a fazer pressão."
Em setembro de 2024, 6 meses depois de Mariana assumir como juíza federal, a Polícia Federal deflagrou a Operação Fundação Limpa, uma investigação que revelou o maior esquema de corrupção envolvendo fundações de educação e políticos em décadas. As investigações indicavam que bilhões de reais haviam sido desviados de programas educacionais através de uma rede complexa envolvendo senadores, deputados, governadores e empresários. Era um caso que abalaria as estruturas de poder do país. Este caso, explicou o Procurador-Geral da República durante reunião de emergência, envolve figuras do mais alto escalão político. Precisamos de um juiz que seja tecnicamente impecável e politicamente neutro. O problema era que nenhum dos magistrados experientes queria assumir a responsabilidade. Todos sabiam que presidir este julgamento significaria enfrentar pressões políticas imensuráveis, ameaças e uma exposição mediática sem precedente. É um caso impossível, declarou o desembargador Fernandes. Qualquer decisão que tomemos criará inimigos poderosos. Após semanas de discussões sobre qual magistrado assumiria o caso, uma decisão surpreendente foi tomada pela cúpula do tribunal. O caso seria designado para a doutora Mariana Oliveira. Vocês estão loucos? Questionou o desembargador Moreira durante sessão administrativa. Uma juíza de 28 anos para o caso mais importante da década. Precisamente por isso, respondeu o presidente do tribunal. Mariana não tem vínculos políticos estabelecidos, sua formação técnica é irrepreensível, e ela demonstrou imparcialidade absoluta em todos os seus julgamentos. A decisão causou controvérsia nacional. Mídia especializada questionou se uma magistrada tão jovem teria experiência para lidar com um caso de tamanha complexidade e repercussão. Doutora Oliveira, disse o presidente em reunião privada, este caso definirá não apenas sua carreira, mas possivelmente o futuro da confiança do país em nossas instituições. Tem certeza de que está preparado? Senhor presidente, aceitarei qualquer caso que me for designado e o julgarei com base exclusivamente na lei e nas evidências. Assim que foi anunciado que Mariana presidiria o julgamento da Operação Fundação Limpa, as pressões começaram imediatamente. Políticos influentes tentaram marcar reuniões informais, empresários ofereceram oportunidades de consultoria para depois do caso, e intermediários sugeriam entendimentos que beneficiariam todas as partes. Doutora Mariana, disse um assessor parlamentar durante ligação não solicitada, o senador gostaria de explicar pessoalmente alguns aspectos técnicos do caso que podem não estar claros nos autos. Mariana declinou educadamente todas as tentativas de contato extrajudicial, mantendo comunicação estritamente através dos canais oficiais do processo. Simultaneamente, ela começou a receber pressões do lado oposto. Grupos da sociedade civil, organizações anticorrupção e movimentos sociais cobravam que ela não decepcionasse o país e fizesse justiça finalmente. A pressão vem de todos os lados, observou sua assessora jurídica. Como você consegue manter a calma? Focando exclusivamente no que importa, evidências, lei e jurisprudência. Tudo mais é ruído, respondeu Mariana. O processo da Operação Fundação Limpa consistia em 47 volumes, 12.000 páginas de documentos, centenas de horas de gravações, relatórios de perícia contábil e depoimentos de 200 testemunhas. Era literalmente o maior caso de corrupção já processado pela Justiça Federal brasileira. Mariana dedicou-se integralmente ao estudo do processo, trabalhando 16 horas por dia para compreender cada aspecto da complexa rede de corrupção. Ela desenvolveu um sistema metodológico para organizar as evidências e conectar os diferentes elementos do esquema. Como uma pessoa consegue processar tamanha quantidade de informação? Perguntou um jornalista especializado em judiciário. Organização sistemática e foco total, explicou Mariana. Cada documento, cada gravação, cada depoimento é analisado e catalogado metodicamente. Sua abordagem científica impressionou até promotores experientes que trabalhavam no caso. Quando as primeiras audiências públicas começaram, a atenção nacional se voltou para o Tribunal de Brasília. Mariana conduzia as sessões com autoridade e conhecimento técnico que impressionaram observadores legais. Doutor advogado, disse ela para um renomado criminalista durante a audiência, seu questionamento não se sustenta juridicamente pelos precedentes que se... Vou permitir o reframing da pergunta com base na legislação aplicável. Suas intervenções eram sempre precisas, tecnicamente corretas e imparciais. Ela tratava defensores e promotores com igual rigor técnico, não permitindo manobras processuais de nenhum lado. Mas a pressão externa se intensificava. Grupos políticos organizaram manifestações em frente ao tribunal,
ora apoiando, ora protestando contra as decisões preliminares de Mariana. Ela está recebendo ameaças de morte, revelou sua equipe de segurança. Precisamos intensificar a proteção. 3 semanas após o início das audiências, Mariana recebeu em seu gabinete a visita inesperada de um empresário influente que não estava diretamente envolvido no caso, mas tinha conexões com vários dos réus. Doutora Mariana, disse ele com tom aparentemente cordial, você é uma juíza brilhante com futuro promissor. Seria uma pena se decisões precipitadas prejudicassem sua carreira. A mensagem era clara. Uma tentativa velada de intimidação. Senhor, respondeu Mariana calmamente, qualquer comunicação sobre o processo deve ser feita através dos canais oficiais com a presença de todos os advogados constituídos. Esta reunião terminou. Ela imediatamente relatou a tentativa de intimidação aos órgãos competentes e solicitou investigação sobre possível crime de coação no curso do processo. Ela não vai ceder, comentou um promotor experiente. A pressão só está fortalecendo sua determinação. Conforme o julgamento avançava, Mariana descobriu detalhes do esquema de corrupção que eram ainda mais extensos do que as investigações iniciais haviam revelado. Através de análise meticulosa das evidências, ela identificou conexões que haviam passado despercebidas pelos investigadores. Há um padrão aqui, ela explicou para sua equipe técnica, que sugere que o esquema operava há muito mais tempo e com muito mais pessoas do que imaginavam. Sua análise detalhada revelou que o desvio de recursos não se limitava a programas educacionais, mas se estendia para áreas de saúde, infraestrutura e desenvolvimento social, totalizando mais de 15 bilhões de reais em prejuízo aos cofres públicos. Doutora Oliveira, disse o procurador-geral, sua análise das evidências está revelando aspectos do caso que nem nós havíamos percebido completamente. Conforme ficava claro que Mariana não se deixaria influenciar por pressões extrajudiciais, a intensidade das tentativas de interferência aumentou drasticamente. Parlamentares fizeram discursos no Congresso questionando sua competência, jornais alinhados com interesses políticos publicaram artigos questionando sua experiência, e redes sociais foram inundadas com campanhas organizadas contra ela. A juíza inexperiente está destruindo a estabilidade política do país, declarou um senador envolvido no caso durante entrevista televisiva. Simultaneamente, grupos da sociedade civil organizaram manifestações massivas em apoio a Mariana, com cartazes dizendo: deixem a justiça trabalhar, e coragem não tem idade. O país está dividido, observou um analista político. De um lado, aqueles que querem que ela recue, do outro, aqueles que veem nela a esperança de justiça real. Mariana mantinha-se focada exclusivamente no processo, ignorando completamente a comoção externa. Após 3 meses de audiências, com depoimentos de todas as testemunhas e apresentação de todas as evidências, chegou o momento de Mariana analisar tudo e preparar sua sentença. Era o momento mais crucial de sua carreira e possivelmente um dos mais importantes da história judicial brasileira. Durante 2 semanas, ela trabalhou 18 horas por dia, revisando cada evidência, cada depoimento, cada precedente legal aplicável. Sua sentença deveria ser tecnicamente perfeita, juridicamente irrepreensível e factualmente incontestável. Como ela consegue manter a concentração com toda essa pressão? Perguntou sua assessora. Porque sei que milhões de brasileiros depositaram sua confiança nas instituições, respondeu Mariana. Não posso decepcioná-los. Sua equipe técnica observava com admiração a meticulosidade com que ela construía cada aspecto da sentença, fundamentando cada conclusão com base sólida em evidências e precedentes legais. Em 15 de dezembro de 2024, o país inteiro parou para acompanhar a leitura da sentença de Mariana. Emissoras de televisão transmitiram ao vivo, rádios interromperam programação, e milhões de brasileiros acompanharam pelos celulares, o que seria considerado o julgamento mais importante da década. O tribunal estava lotado com advogados, jornalistas, representantes da sociedade civil e autoridades. A segurança foi reforçada devido às ameaças e à importância nacional do momento. Antes de proceder à leitura da sentença, disse Mariana com voz firme, quero esclarecer que esta decisão foi baseada exclusivamente nas evidências apresentadas, na legislação aplicável e nos precedentes jurisprudenciais. Nenhum fator extrajudicial influenciou este julgamento. O silêncio no tribunal era absoluto. O país segurava a respiração. Durante 90 minutos, Mariana leu uma sentença que foi considerada pelos especialistas como uma das mais bem fundamentadas e tecnicamente perfeitas da história judicial brasileira. Ela condenou 23 dos 31 réus, absolveu 8 por falta de evidências suficientes,
e determinou a recuperação de 12,7 bilhões de reais aos cofres públicos. O réu senador Cardoso, declarou ela com voz firme, é condenado a 18 anos de reclusão e perda dos direitos políticos por 20 anos, pelos crimes de corrupção ativa, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro, conforme evidenciado pelos documentos de 2.847 a 3.886 e pelas gravações telefônicas do período de março a agosto de 2023. Cada condenação era meticulosamente fundamentada. Cada absolvição era justificada pela insuficiência de evidências específicas, não havia espaço para questionamentos técnicos ou jurídicos. Quando terminou, o tribunal explodiu em manifestações simultâneas, aplausos de alguns, protestos de outros, mas principalmente um reconhecimento geral de que haviam presenciado um momento histórico da justiça brasileira. A sentença de Mariana teve repercussão nacional e internacional imediata. Jornais do mundo inteiro destacaram o caso como exemplo de independência judicial e coragem em face de pressões políticas extremas. Young Brazilian Judge Delivers Historic Anti-Corruption Verdict, publicou o New York Times. La jeune juge qui a défié le système politique brésilien, noticiou Le Monde. No Brasil, a reação foi intensa e dividida. Grupos políticos envolvidos denunciaram perseguição política e inexperiência judicial, enquanto organizações da sociedade civil celebraram o que consideraram vitória da justiça sobre a impunidade. A doutora Mariana demonstrou que a justiça brasileira pode ser independente e eficaz, declarou o presidente da OAB Nacional. Esta sentença representa um marco na luta contra a corrupção, afirmou o Procurador-Geral da República. Com a repercussão nacional, Mariana se tornou uma figura pública involuntária. Sua vida pessoal foi completamente transformada. Precisava de segurança permanente, não podia mais circular livremente, e recebia atenção mediática constante. Como você lida com toda essa pressão e exposição? Perguntou um jornalista durante entrevista coletiva. Focando no trabalho, respondeu ela simplesmente. Sou juíza, não celebridade. Meu papel é aplicar a lei com imparcialidade e técnica. Profissionalmente, seu prestígio cresceu exponencialmente. Universidades a convidaram para palestras, organizações internacionais a procuraram para consultoria sobre sistemas judiciais, e outros países solicitaram estudos sobre suas metodologias. O que talvez tenha sido mais significativo foi o reconhecimento de magistrados veteranos, que inicialmente duvidaram de sua capacidade. Doutora Mariana, disse desembargador Fernandes durante sessão administrativa, devo admitir que estava errado sobre você. Sua condução deste caso foi exemplar. Demonstrou que competência judicial não se mede em anos de experiência, mas em conhecimento, imparcialidade e coragem. O presidente do tribunal fez um pronunciamento oficial. A doutora Oliveira elevou o padrão de excelência de nosso tribunal. Sua sentença será estudada em faculdades de direito, como exemplo de técnica jurídica aplicada. Mais importante que o reconhecimento externo foi o respeito conquistado entre seus pares, que agora consultavam regularmente sobre casos complexos. O caso de Mariana teve impacto profundo na percepção pública sobre a magistratura e inspirou uma nova geração de estudantes de direito. Inscrições em concursos para juiz federal aumentaram 300%, especialmente entre mulheres jovens. A história da doutora Mariana me mostrou que posso aspirar a ser juíza mesmo sendo jovem, comentou uma estudante de direito durante palestra. Cartas chegavam diariamente de jovens advogados e estudantes inspirados por sua trajetória. Cara doutora Mariana, sua coragem me inspirou a estudar para concurso de magistratura. Obrigada por mostrar que a justiça pode ser corajosa. O sucesso de Mariana levou a mudanças significativas na percepção sobre critérios para a nomeação de magistrados. O foco passou a ser menos na idade e experiência e mais na competência técnica e integridade moral. O caso da doutora Oliveira nos forçou a repensar nossos preconceitos sobre juventude na magistratura, declarou o presidente do Conselho Nacional de Justiça. Novas diretrizes foram estabelecidas para proteger magistrados de pressões extrajudiciais, e programas de mentoria foram criados para apoiar juízes jovens em casos de alta complexidade. Nos 2 anos seguintes, Mariana presidiu mais 15 casos de alta complexidade, sempre mantendo o mesmo padrão de excelência técnica e imparcialidade que a tornaram famosa. Sua jurisprudência começou a influenciar decisões em tribunais de todo o país. Precedente estabelecido pela Mariana Oliveira no caso, tornou-se frase comum em petições e sentenças em todo o Brasil.
Ela também começou a escrever artigos acadêmicos sobre metodologia judicial e análise de evidências complexas, contribuindo para o desenvolvimento da ciência jurídica brasileira. Aos 30 anos, Mariana já era considerada uma das magistradas mais respeitadas do país. Mas mais importante que reconhecimento pessoal era o impacto de sua trajetória na confiança popular nas instituições. A doutora Mariana restaurou minha fé na justiça brasileira, declarou um cidadão comum durante pesquisa de opinião pública. Índices de confiança no poder judiciário aumentaram significativamente após seu caso, mostrando que competência e integridade podem reconstruir a credibilidade institucional. A história de Mariana chamou atenção internacional e ela foi convidada para conferências sobre independência judicial em universidades como Harvard, Oxford e Sorbonne. Jade Oliveira representou o for Judicial Independence Worldwide, declarou professor de Harvard Law School. Seu caso passou a ser estudado como exemplo de como jovens magistrados podem enfrentar pressões políticas e manter integridade judicial mesmo em circunstâncias extremas. Em entrevista reflexiva 2 anos após o caso histórico, Mariana falou sobre sua jornada. Quando pessoas me perguntam como superar limitações que outros impõem baseadas na idade, eu digo, foquem na preparação técnica impecável. Competência é a única resposta verdadeira ao preconceito. Ela continuou. Juventude não é limitação quando combinada com conhecimento sólido, trabalho árduo e compromisso absoluto com a imparcialidade. Se algo, a ausência de vínculos estabelecidos pode ser vantagem para a independência judicial. Hoje, doutora Mariana Oliveira continua servindo como uma das magistradas mais respeitadas do Brasil. Sua sentença no caso da Operação Fundação Limpa é citada como marco na história da justiça brasileira, e suas metodologias são ensinadas em faculdades de direito em todo o país. Magistratura, ela frequentemente diz a novos juízes, não é sobre demonstrar poder pessoal. É sobre aplicar a lei com técnica e imparcialidade para proteger direitos e servir a sociedade. Quando ela entra em um tribunal hoje, advogados e servidores observam com respeito, sabendo que estão na presença de alguém que provou que idade nunca determina capacidade quando combinada com conhecimento profundo, integridade absoluta e coragem para fazer o que é certo. E em salas de aula de direito em todo o Brasil, onde futuros magistrados estudam, a história de Mariana é contada como prova de que às vezes as decisões mais importantes da justiça vêm das pessoas mais inesperadas, e que verdadeira autoridade judicial não se constrói através de anos, mas através de competência, integridade e coragem para enfrentar qualquer pressão em defesa da lei. Porque Mariana havia estabelecido, para sempre, que justiça verdadeira não tem idade, tem apenas compromisso absoluto com a verdade, a lei e a imparcialidade.